Mall Camelot, uma experiência inesquecível. Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária, O Clamor, com Márcia Martins. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia, amados do Senhor. Estamos aqui para mais uma manhã de bênção com vocês. Deus tem uma bênção especial para você no dia de hoje. Para vocês também que já vão chegando no Facebook, Paulo Ricardo, Elias Borges, todos bem-vindos em nome de Jesus. Ok? Vamos estar aqui para a glória de Deus. Que bom que você está comigo nesta manhã. Eu estou aqui nos estúdios da Rádio Impacto e é muito bom saber que você está aí do outro lado para receber a bênção e para abençoar as nossas vidas também. Confia em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Hoje é um dia especial, como todo dia é especial, dia de nos lembrarmos do sacrifício do Senhor por nós, dia de gratidão, dia de estimular ainda mais o nosso amor por aquele que nos amou e se entregou por nós. O céu, por um instante, está em silêncio, e o santuário está vazio, pois entre nós desceu pra batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito, e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade. Hoje é dia de meditar na grandeza do amor de Deus por nós e por isso é dia de celebrar, né? Dia de gratidão, como eu disse a vocês. Mas eu estava meditando por esses dias sobre o porquê da obra da redenção de Jesus Cristo requerer tanta dor, porque o Senhor teve que sofrer tanta dor por nós. Conosco no Face, Wellington Paiva, Sirlene Fidelis, que bom que vocês chegaram. Nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a obra maravilhosa, tremenda que Jesus Cristo realizou na cruz por nós. Está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará.
Queridos, nós vamos com Jesus para o Getsemane hoje. O Getsemane era um lugar onde as olivas eram prensadas para extrair o azeite. E ali foi o local da maior batalha do universo e o lugar da maior vitória de todo o universo. Uma vitória que foi ganha na oração, uma vitória que foi ganha na intercessão, que é sempre o lugar da vitória. A intercessão determina, né, todas as coisas. Quando nós alcançamos o alvo da intercessão, nós alcançamos a vitória. Por isso eu quero estar com vocês e com o Senhor ali no Getsemane. No Evangelho de Mateus, nós vamos ver Mateus 26, 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele foi mais adiante, se prostrou, e ele foi orar, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele então orou ali por 3 vezes, né? Chegou, os discípulos estavam dormindo, não conseguiram vigiar com Jesus, não conseguiram estar com ele ali em oração. E no versículo 41 ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos estar vendo isso. Em Lucas, essa passagem em Lucas está da seguinte forma. Deixa-me ver aqui. Nós estamos em Lucas. Só um instantinho. Lucas 42, 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Eu até falei para vocês, né, no último programa, que anjo foi esse escolhido para esta tarefa impossível de confortar o Senhor naquela hora. Qual anjo terá sido escolhido, né, para estar com o Senhor naquela hora de dor, de batalha extrema? Então, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, essa citação de que o suor dele era tão intenso que se tornou em gotas de sangue, está no Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele era médico. Interessante, né? E isso é um fenômeno que tem nome, me parece, remartia. Isso realmente acontece. A pessoa ela pode ficar tão angustiada que começa a romper os vasinhos no nível da pele. Então, é como uma hemorragia realmente. E Jesus chegou a esse ponto de angústia ali no Getsemane. E quando ele disse que ele estava angustiado, profundamente angustiado, ele estava dizendo: eu estou experimentando uma agonia interna, uma agonia mental e uma dor que é tão grande que eu sinto como se eu fosse morrer, né? Quase. Ele sentiu que ele ia morrer ali naquela hora, de tão insuportável era o que ele estava sentindo. Como se aquela dor pudesse matar ele ali, naquele momento, né? Ele foi chamado lá por Isaías, um homem de dores. Então, isso aconteceu enquanto o Senhor estava indo orar, né? Era a última noite, era a noite em que ele ia ser traído. Então ele tomou Pedro, Tiago e João, levou com ele mais à frente, mais para dentro ali do jardim, e pediu que eles estivessem orando, intercedendo, e ele foi um pouquinho mais à frente para falar com o Pai. E quando ele dobrou os joelhos ali, quando ele foi falar com o Pai, ele se deu conta de que o Pai não estava mais ali. Ele se deu conta de que a comunhão dele com Deus
não estava mais como era antes. Ele não encontrou, porque ele estava acostumado a orar em intimidade total com o Pai. Ele tinha uma comunhão maravilhosa com o Senhor, né? Com Deus Pai. E Jesus, cada vez que ele ia orar, ele tinha os céus abertos diante de si. E agora, naquele momento, o que ele viu não foram os céus abertos. O inferno começou a se abrir diante dele. Foi uma experiência terrível. Esse texto que fala, enquanto ele estava caminhando, enquanto ele estava indo orar, começou a se abater sobre ele aquela agonia. Foi algo que nem o próprio Senhor esperava. Aquele peso, aquela dor, aquela agonia, aquela angústia veio vindo sobre ele. E Marcos, no Evangelho de Marcos usa uma palavra grega que significa, essa agonia significa ser movido para um estado de intensa emoção por causa de algo que causou grande surpresa ou perplexidade. Mas você pergunta, como Jesus, o Filho de Deus, ele pode ter se sentido chocado com alguma coisa? Ele não sabia todas as coisas de antemão? Sim, ele sabia. Muitas vezes ele falou para os seus discípulos, olha, eu vou ser pendurado no alto, eu vou ser erguido, todos os olhos vão se voltar para mim. Ele sabia que ele ia ser sacrificado. Sabia todas as coisas. Mas uma coisa é você saber, a outra é você experimentar. E ali no Getsemane, ele começou a experimentar, a ter uma experiência do que estava para acontecer com ele quase que imediatamente ali na cruz. E nós vamos ver por que é que o Pai permitiu essa experiência, essa batalha, essa luta para seu Filho Jesus Cristo ali no Getsemane. Ainda que ele tenha enviado dos céus um anjo para fortalecê-lo, para tentar confortá-lo, porque o Pai permitiu essa experiência de dor tão intensa que Jesus Cristo passou ali no Getsemane, a ponto da luta interior se tornar tão grande, a angústia era tal, que se romperam os vasos sanguíneos e o sangue dele que ia ser derramado na cruz até a última gota. Ali no Getsemane, esse sangue já tinha começado a pingar sobre a terra. Então, enquanto ele estava a caminho para orar, trevas e horror desceram sobre ele, muito além do que ele poderia prever. E a dor que isso trouxe, fez Jesus sentir como se ele fosse se desintegrar. E aí você pode pensar, mas por que Jesus morreu dessa maneira, quando ele se viu face à morte, ele reagiu dessa maneira? Porque nós vemos na igreja primitiva, os seguidores de Jesus, sendo queimados vivos, sendo atirados à boca do leão, e eles fazem isso, louvando a Deus. Você vê ali uma manifestação tamanha da graça de Deus sobre os cristãos da igreja primitiva, que as pessoas começavam a se converter pelo testemunho de ousadia deles estarem louvando ao Senhor, adorando, ignorando todo aquele sofrimento. E por que então Jesus morreu de maneira diferente? E eu vou falar para vocês
quando Jesus morreu, não havia graça alguma de Deus derramada sobre ele. O que ele estava para experimentar era a força total da ira de Deus que estava sendo derramada sobre ele. E a palavra é tão fiel que não quis fazer de Jesus um herói, né? Mostrar como se ele tivesse morrido assim, sem passar por nada, né? Glorificando a Deus. Não, a palavra é fiel e mostrou um Jesus lutando e se desesperando diante de sua morte. Mas qual era a razão para essa magnitude dessa agonia? A magnitude dessa agonia, o horror de Jesus antes da sua morte. A morte de Jesus foi diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer morte que já foi enfrentada antes, né? Nós vimos lá Lucas 22:44, que em grande agonia ele orou mais intensamente, o suor era como gotas de sangue caindo na terra. E o copo que Jesus bebeu era como se ele tivesse sido condenado, o equivalente hoje, assim, ele foi condenado à cadeira elétrica, né? Mas eu não creio que Jesus estava apavorado, sofrendo, oprimido por causa da proximidade da sua morte física. Ele sabia que ele ia voltar para o Pai, ele sabia, né? Ele falou: Pai, me recebe de volta na glória que eu tinha contigo, né? Antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. Então, o que é que estava deixando Jesus naquele estado de sofrimento e de agonia? Quando Jesus menciona o cálice, ele mostra que ele ia enfrentar, ele sabia que ele ia enfrentar não só a tortura física, mas ele estava a ponto de experimentar a completa e total ira divina que estava sendo aplicada a toda a maldade, a todo o pecado da humanidade. Não havia nenhuma graça de Deus como no martírio dos cristãos. E enquanto esse derramamento da ira de Deus atingia Jesus com a sua máxima força, na cruz, no dia seguinte, ele ia gritar: meu Deus, por que me abandonastes? Esse era o maior terror de Jesus. A comunhão dele com o Pai, que estava sendo rompida. A ausência do Pai. Trevas completas. No jardim ele começou a sentir a tortura do que seria essa ausência da presença de Deus. Quando Deus julgar a humanidade, Deus vai ser completamente justo quando ele fizer esse julgamento. Porque a essência do pecado do homem é dizer: eu não quero ter Deus em minha vida. Deus vai nos dar então aquilo que nós queremos. Nós fomos feitos por Deus para desfrutar de sua presença, de seu relacionamento. Nós fomos feitos para relacionar com o Pai. E enquanto nós estamos nessa terra, mesmo os que não creem, que fogem de Deus, eles não estão completamente cortados dele. Lá em Atos, diz assim: em Deus nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Isso significa que mesmo que nós não vejamos o Senhor, é Ele quem sustenta as nossas vidas. Mas o que aconteceria se Deus realmente removesse a sua graça, o seu poder que nos sustenta? Isso seria um tipo de agonia espiritual, de desintegração que vai pela eternidade, né? Porque desde que as nossas almas elas são construídas para o amor e a presença de Deus, quando nós somos desligados dele, do nosso Criador, é como que nos desintegrássemos realmente. Isso seria um tormento eterno e absolutamente justo, porque é o que as pessoas estão dizendo, elas não querem a Deus. E Jesus estava ali, no nosso lugar, no lugar da humanidade pecadora, começando a experimentar o que seria trevas completa ausência do Pai.
Então a extrema agonia do Senhor se deve ao fato de que quando ele foi orar, o Pai não estava mais lá. Mas assim como o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é imenso, não tem como você medir, é muito grande o amor de Deus. Também a ira de Deus, ela é imensurável, e aquela ira terrível foi lançada sobre Jesus de tal maneira que ele já não podia suportar. Ele foi uma experiência esmagadora, tão esmagadora que ele caiu e implorou o Pai: Pai, não permita que isso aconteça, não permita, se possível, afasta de mim este cálice. Porque antes sabemos que ele estava em perfeita comunhão do Pai, e agora ele recebia do Pai todo o ódio, toda a ira, julgamento, morte, tudo que estava reservado ali para os pecadores. E por que que o Pai permitiu que Jesus Cristo começasse a experimentar o tormento, mesmo antes da crucificação? O famoso avivalista do século passado, Jonathan Edwards, muito conhecido, ele escreveu um sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, e você deve já saber sobre isso. As pessoas, elas foram de tal modo impactadas que elas se agarravam nos bancos da igreja, porque elas viram o inferno aberto sob os pés delas, e elas penduradas numa teia fina de aranha, né? Prontas para caírem ali naquela perdição. Tamanha, né, a ira de Deus contra o pecado. E então ele também escreveu um sermão, Jonathan Edwards, sobre a agonia de Cristo. E ele fala nesse sermão que esta agonia foi causada pela vívida, clara e completa visão da ira de Deus. Então, mesmo tendo completo conhecimento do inferno de suportar a ira de Deus, mesmo se vendo ali, né, como se fosse ser atirado numa fornalha ardente, eu imagino, não, a gente não tem como imaginar, mas quando eu estive ali em Jerusalém, eu entrei dentro de uma construção até bem escura, e ali você vai chegar numa pedra que está protuberante ali dentro do edifício, aquela pedra saindo para fora, quer dizer, o edifício foi construído em função do topo daquela pedra, e ali um altar e uma cruz, e eles creem que Jesus foi crucificado ali naquele lugar, que aquele lugar seria o Gólgota. Existem outras opiniões, existe uma segunda opinião de que ele foi também crucificado próximo a um jardim que nós também fomos visitar, mas ali naquele prédio, quando nós entramos, a opressão era algo tão terrível, foi uma experiência tão ruim. Na mesma hora a minha cabeça começou a doer, e uma opressão, uma pressão, algo que eu queria sair correndo daquele lugar, e eu saí empurrando as pessoas, e o grupo que estava comigo, eu falei: vamos sair daqui, e aquela aflição de imediatamente sair daquele lugar, porque veio aquela escuridão sobre a minha alma, aquela opressão sobre o meu espírito. E eu estava com uma companheira de viagem, e ela também se sentiu muito mal, e ela quis sair imediatamente daquele lugar. E a pessoa que era o nosso guia, a pastora que nos levou ali, disse que ali tem, a gente vê vários tipos boxes com grades, e ali são altares de diferentes religiões. E ela disse que eles vivem brigando lá dentro, que é uma brigaria louca aquele lugar. E não me espanta, porque é uma opressão demoníaca horrível. Então eu quis sair dali de imediato, e assim, eu tive um pequeno relance
das trevas que devem ter se abatido sobre Jesus, da opressão espiritual, do desespero, da percepção da completa ausência de luz, da completa ausência da bondade de Deus. Ele mergulhou somente em ódio, em ira, em julgamento, e ele estava com certeza já se vendo às portas do inferno. E mesmo tendo, conforme diz aqui Jonathan Edwards, mesmo tendo uma visão clara, vívida, uma visão completa daquela ira de Deus, mesmo vendo que ele ia ter que suportar Jesus, ele tomou uma decisão voluntária. Mesmo assim, ele aceitou tomar o cálice que o Pai estava colocando diante dele. E com isso, porque ele não foi arrastado para a cruz e depois ele já estava lá pendurado e não tinha jeito de sair, então o jeito é morrer mesmo. Não foi assim. Ninguém o matou. Ele diz, eu estou entregando a minha vida voluntariamente. Então ele pôde antever e sentir na própria carne dele todo o horror que ele ia viver, indo parar no fundo das trevas, no inferno, e ainda assim escolher que ele ia fazer aquilo por nós. Foi uma escolha tão difícil que ele suou sangue para ele fazer aquela escolha, e a escolha foi feita ali naquele momento, né? Uma escolha baseada no infinito amor dele por nós, infinito amor pelo Pai, perfeita obediência a Deus. Era como se o Pai estivesse dizendo, olha, o cálice que você está a ponto de beber é esse. Quando ainda era possível para Jesus rejeitar aquele cálice. E ele não rejeitou, ele teve essa força imensa, essa força imensa que nós só podemos dizer que é o amor. Porque só o amor leva um pai e uma mãe a dar a vida por um filho. Então, a força do amor de Deus por nós fez com que ele fosse capaz de tomar aquela decisão, né? Embora ele estivesse vendo Deus mostrando a fornalha terrível onde ele ia ser atirado de um lado, do outro lado o Senhor mostrava, tá vendo ali Pedro, Tiago e João que estão ali dormindo, que nem foram capazes, né, de ser solidários com você nessa hora. Bom, ou vai ser você, ou vão ser eles que vão ser atirados nessa perdição, nesse lugar de trevas eternas. O que você resolve? São os seus amigos ou você? Quem vai perecer? E o amor de Jesus disse, não, eu vou perecer. Maior amor tem, ele diz, aquele que dá a vida pelos seus irmãos. You love me to sing to you. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me. Em 2 Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a obra de Jesus foi tão completa, que ele não somente foi para a cruz pelos nossos pecados, para nos redimir, mas ele também, ele viveu uma vida perfeita no nosso lugar. Ele não só se tornou maldição por nós, como ele se tornou bênção por nós. Ele viveu amando, fazendo a vontade perfeita do Pai, e ele fez isso também em nosso lugar. De tal maneira que nós recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo, não somente a nossa absolvição, né? Fomos perdoados dos nossos pecados, somos absolvidos, como também nós vamos receber a recompensa
que Jesus Cristo merece por ter vivido uma vida perfeita. E nós vamos receber a recompensa no lugar dele. Vamos receber juntamente com ele, somos co-herdeiros com Cristo. Olha que maravilha, né? Não é só essa parte, né, negativa que foi expiada os nossos pecados, como também quando estamos em Cristo, não há nada que possamos fazer para merecer tudo aquilo que nós vamos receber. Todo o amor do Pai, toda herança que está reservada para nós. Jesus Cristo já completou o trabalho, está consumado. E nós vamos receber, ainda que não tenhamos nenhum merecimento, o perdão dos pecados e a recompensa eterna, né? A glória que Jesus recebeu de volta junto com o Pai. Nós temos um lugar de glória na presença de Deus. Bom dia para o pessoal do Facebook, bastante gente conosco nesta manhã. Aguinaldo Ferreira, Castro de Castro. Oh, bom dia Simone, paz do Senhor. Hoje à noite vamos estar reunidos, intercedendo com a nossa reunião de oração, que seria ontem, vai ser hoje, viu, Simone? Pode chegar lá conosco. Nós vamos estar na presença do Senhor, no lugar mais privilegiado do mundo. Aleluia, Senhor, te louvo, porque Tu és o Deus da minha salvação. Que maravilha, essa música é daqueles primeiros tempos, né? Em que estávamos ali no primeiro amor, que saudade. Queridos, mas nós vamos voltar nesse tema de por que a redenção de Jesus Cristo requereu tanta dor. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês de maneira especial hoje sobre o projeto Asra. Vocês têm me ouvido falar quase que diariamente. O projeto Asra é uma palavrinha que significa em Hindi, a língua falada na Índia, significa esperança. E nós estamos levando esperança para 60 crianças e suas famílias, já em 2 diferentes camps. Os camps são favelas na Índia, é o que mais você vê. Nós estamos ali no sul de Delhi, mas são favelas imensas e não é como favela no Brasil não, viu, gente? É algo assim, você pode colocar muitas e muitas e muitas e muitas vezes pior. Eles não conhecem nada sobre Jesus. O evangelho ainda não chegou até eles. São hinduístas, o pessoal do Mazdur Camp são muçulmanos. Eles vivem do lixo, vivem de catar coisas do lixo e vender. Ali no Sanjay Camp, onde a maioria é hindu, eles pertencem à casta mais baixa, a casta dos Dalit, a maioria deles pertence a essa casta dos intocáveis.
As crianças não têm como entrar na escola, eles são considerados realmente lixo do lixo. E no começo do ano passado, o Senhor nos deu a oportunidade de dar início a este projeto. Nós temos uma equipe com a pastora Mona, e a irmã dela é a coordenadora do projeto, as professoras, temos toda a equipe montada ali. E nós estamos ensinando essas crianças a ler, a escrever, para que elas tenham uma oportunidade de depois ingressar numa escola, né, normal e dar continuidade aos estudos. Porque se elas não tiverem estudos, elas vão continuar na profissão do pai, da mãe, né? E esses homens, eles vivem uma vida terrível, o que eles conseguem ganhar, eles acabam consumindo em bebida, espancam a mulher, a situação é a pior possível, porque são trevas densas, eles adoram 33 milhões de deuses, milhões e milhões de vacas sagradas, né? E nós, então, estamos ali diariamente, converso com a pastora Mona, a gente vai orientando as estratégias de Deus. Essas crianças, além de receber o ensino, elas recebem alimento, porque elas ficam quase mortas de fome, tem que caminhar distâncias grandes para conseguir comida nos templos hindus, são expostas a todo tipo de perigo. Bom, então nós demos início a este projeto e estamos dando escola, alimentação e evangelizando essas crianças. O contexto ali na Índia atualmente é de muita perseguição. Todos os dias estão prendendo pastores, destruindo igrejas, atacando casa de cristão nas vilas. E o Senhor tem mantido esta porta aberta de maneira tão especial, protegido este projeto. Então, ontem, a pastora Mona entrou comigo na hora do almoço, já era noite lá na Índia, porque eles estão 8h30 à nossa frente, e nós fomos interceder. Tivemos uma batalha de oração liberando as pessoas dessas 9 grandes favelas, que são o nosso alvo. Nós já chegamos em 2, tem uma favela que são 150 mil pessoas, sem nenhum testemunho de Jesus Cristo. Nós, então, oramos porque a pastora Mona conseguiu um salão que cabe 200 pessoas e esse senhor havia cedido esse salão gratuitamente para as celebrações do Natal. Agora também cedeu para nós gratuitamente nesse tempo de Páscoa. As pessoas não entendem nada, não sabem o que é isso, né? Por que de Páscoa? Por que, né, isso está sendo celebrado? E ela então vai fazer um culto no domingo, no finalzinho da tarde, e mandou, me lembra aquela parábola, né, que aí havia um banquete, o rei mandou seus servos por todos os lugares, por todas as vielas, convidar as pessoas para o banquete do casamento do filho do rei. E assim ela fez, hein? Mandou o pessoal da igreja, ela tem uma igreja pequena, foram, né, para esses slums, essas favelas, convidar essas pessoas para virem para o culto de Páscoa no domingo de tarde, onde elas vão saber que existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que existe um Jesus Cristo que pagou um preço altíssimo pela vida delas, e que esse Jesus nos enviou. Ele falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele delegou para nós autoridade. Ele delegou para nós poder. Ele nos deixou esta grande comissão, esta tarefa de ir pregando o evangelho a toda criatura. E é o que nós estamos tentando fazer, obedecer aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Ganhar almas para Jesus Cristo, porque Ele pagou um preço altíssimo, nós acabamos de ver, por nós. E você que é salvo, eu que sou salvo, o que nós temos que fazer? Honrar o sacrifício de Jesus, que não seja em vão, que nós possamos fazer a nossa parte. Queridos, eu estou me esforçando para alcançar o máximo de crianças possível. E nós chegamos até agora a 60 crianças em um ano e pouquinho, né? Graças à misericórdia do Senhor que tem tocado no coração de alguns irmãos.
Mas esse ano eu quero fazer um desafio especial para você. E eu oro a Deus que o Espírito do Senhor esteja tocando no teu coração para responder a esse desafio. Nós vamos abrir a possibilidade de que você adote uma criança. Adote uma criança. Se você adotar esta criança, é mais uma criança que nós vamos poder receber na escola. Ou melhor dizendo, nós vamos poder abrir o Iraque Camp, que eu quero abrir, que eu já tenho local, já tenho pessoal, e não temos pessoas que estejam dispostas a adotar essas crianças, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Você, a partir de hoje, você pode adotar uma criança, que você vai manter esta criança lá no sul da Índia, na escola, com uniforme, sendo alimentada, sendo levada para Jesus. A alma de uma criança salva. Esta criança vai crescer, vai se tornar um missionário. Essa criança ainda agora já está sendo veículo de transformação nas famílias delas. E quando as famílias se transformam, a luz de Deus entra nessas comunidades que estão em trevas. Então você vai poder adotar uma criança. Nós fizemos o cálculo com R$ 85 mensais. É o que nos custa hoje uma criança na escola, lá na Índia, no projeto Asra. R$ 85 vai ser um compromisso que você vai fazer entre você e Deus. Por quê? Porque confiando na sua contribuição, nós vamos receber mais crianças. Se você deixa de contribuir, esta criança deixa de comer, deixa de ir à escola e deixa de ser ensinada nos caminhos de Deus. Mas se você investir R$ 85, você vai ter uma criança que poderá ser resgatada para Deus. Isso não é maravilhoso? Que preço tem uma alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, disse Jesus. R$ 85, às vezes a gente gasta com o quê? Com tantas coisas, às vezes que nem são prioridade. Ah, mas eu não tenho R$ 85 e eu queria adotar uma criança. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, você pode então fazer o compromisso com a quantia que você tem, porque com certeza vai ter uma outra irmã, um outro irmão que vai falar, não, eu não quero dar R$ 85, eu vou dar R$ 100. Os R$ 15 a mais vai completar, né, aquela oferta, aquela adoção daquele que não pôde adotar com R$ 85 uma criança. O importante é que você seja fiel ao seu compromisso, né? Que aquilo que você propõe em seu coração, você vai propor entre você e Deus, e é importante que você seja fiel, né, responsável no seu compromisso assumido, e eu tenho certeza de que Deus, ele vai honrar o seu compromisso. Gente, tem 7 anos que eu sustento uma família de refugiados lá na Índia. É a mulher com os 2 filhos. E eu sou missionária. Eu vivo praticamente de ofertas, né? Agora eu estou um períodozinho aqui no Brasil, mas quando eu estou fora do Brasil, é apenas ofertas que me sustentam. E eu, ao longo de 7 anos, eu dividi aquilo que Deus me deu com essa família. E o Senhor, ele me honrou, tem me honrado agora durante 7 anos. Nós já estamos com a escola há mais de 1 ano. Deus tem honrado o compromisso que eu assumi. Ainda que eu não tenha nada de mim mesma, ainda que eu dependa de você, né? Que eu dependo de vocês, dependo dos irmãos, das irmãs. O Senhor, ele tem sido fiel, porque eu assumi um compromisso em nome do Senhor Jesus, porque é Ele quem deseja essas almas. Ele pagou o preço.
E eu estou em obediência ao Senhor. Eu estou indo fazer o que Ele me mandou fazer. Levar o Evangelho a toda criatura. E eu tenho certeza que se você propor no teu coração adotar uma criança ou 2 crianças, o que seja, depende do tamanho da sua fé, daquilo que o Espírito de Deus colocar no teu coração, ok? Se você se propor a isso, o Senhor vai te honrar e ainda vai te abençoar mais e mais, para que você possa continuar abençoando mais e mais. Ser tu uma bênção, né? Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar e te prosperar sobremaneira. Ser tu uma bênção. Então, queridos, se você sentiu o toque do Espírito de Deus, R$85 você adota uma criança lá no sul de Delhi para que ela seja tirada das trevas para a luz. Se você propor isto em teu coração, eu quero que você anote agora o meu WhatsApp. É só você entrar em contato comigo, que eu vou te passar os dados. Nós temos uma conta no Bradesco, outra no Banco do Brasil. São 2 poupanças, no Bradesco e no Banco do Brasil, que você vai poder depositar. Nós temos irmãos, né, lá de São Paulo, tem uma irmã lá de Tocantins, fielmente eles depositam R$100 por mês. Temos irmãos aqui em Juiz de Fora também, claro, né, que se sentiram, tiveram compaixão dessas crianças. Principalmente pessoas que já passaram fome, pessoas que já passaram necessidade, elas são mais sensíveis à necessidade do outro, né? Já sabe porque já passou, já sofreu. Então, o meu WhatsApp é 32 do DDD daqui de Juiz de Fora e depois 991 95 9489. 32 991 9589. Você pode, além de adotar uma criança, você pode me ajudar divulgando esse projeto, né? Não só adotando a criança, como propondo para sua amiga, para o seu amigo, para o seu irmão. Você quer adotar uma criança na Índia para que ela possa ser salva, né? Ter educação, ter alimentação, para que ela seja instrumento do poder de Deus para alcançar as pessoas na Índia, que é um campo não alcançado, tantos povos ainda não alcançados ali, tanta perseguição. É uma porta que Deus deixou aberta para nós. E nós temos que entrar por essa porta, né? Fazer o melhor possível. Nós não sabemos quanto tempo, né? Quanto tempo vamos estar com essa oportunidade. E nós temos que fazer o melhor no sentido de resgatar essas pessoas. Honrar o sacrifício que Jesus fez. O seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olha pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Adeus, cante conosco, seja glória.
Deus seja glória. O que podemos fazer para agradecer tudo aquilo que Jesus fez por nós? Eu creio que Ele passou por tudo que Ele passou para te salvar, para me salvar, para nos transportar do reino das trevas para o reino de luz. E o que podemos fazer para agradecer todo o bem que o Senhor tem feito a nós? Nós podemos agradecer ao Senhor, sendo instrumentos de salvação para outras pessoas. Queridos, é por isso que eu estou trazendo este convite para vocês. Para você adote uma criança para Jesus. Adote uma criança para Jesus. Tire uma criança do lixão. O Senhor vai assentá-la com reis e príncipes para governar com Ele pela eternidade. E você vai receber o galardão. Você vai receber a gratidão, o sorriso do Senhor Jesus para você. Amém? É o que eu espero receber do Senhor. O sorriso dele de falar: serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. A palavra diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos e que ele naquele dia vai perguntar para você, você vai perguntar para o Senhor, né? Quando foi que nós te vimos nu, com fome, aprisionado, e te vestimos e te alimentamos? Quando foi, Jesus? E ele vai responder: quando você fez isso a um dos meus mais pequeninos, a mim o fizeste. O ministério todo de Jesus foi voltado para aqueles que não tinham recursos, que não tinha ninguém por eles, que não tinha quem os ajudasse. Jesus olhou e falou: olha, se encheu de compaixão. Eles parecem, né, um rebanho de ovelhas sem pastor. Assim estão essas multidões ali no sul de Delhi. Não tem ninguém que vá ali falar para elas do amor de Jesus Cristo. Mas você pode estar presente se você se fizer representar através do Projeto Asra. Porque a pastora Mona está ali, é um trabalho espiritual que ela está fazendo com a equipe dela. E Deus nos deu essa estratégia de tirar essas crianças dessa vida de destruição, levá-las para a escola, cuidar delas, alimentar e falar da salvação e do amor de Jesus Cristo. E você pode fazer parte disso conosco, ok? Entra no meu WhatsApp, 32 991 95 9489. Nós estamos com 60 crianças ainda lutando com dificuldade para mantê-las. Mas eu sei que Deus é fiel. E eu quero alcançar, eu quero chegar no final desse ano e poder falar no microfone dessa rádio aqui. Olha, quantas almas o Senhor nos deu, quantas crianças mais. Essas crianças são uma semente de vida que vai frutificar em meio a essas comunidades. Meu WhatsApp, 32 99195 9489. Adote uma criança. Salve uma criança. Resgate uma criança do lixão. R$ 85 por mês. Se você entrar no meu WhatsApp, eu te passo as contas, você vai receber as informações, você vai receber notícias de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, porque nós já estamos alcançando também as mães, ok? Deus te abençoe, né? O que estamos comemorando, né? Na face da terra hoje, eu não sei se é essa data, mas o que está sendo celebrado é a ressurreição de Jesus neste domingo.
né? Vamos oferecer vida de ressurreição a essas crianças. Deus te abençoe, querido. Que você tenha um fim de semana. Muitos viajaram, estão com a família, outros não, né? Mas não se sinta sozinho. Medite no grande amor que Jesus tem por você, ao ponto, né, dele enfrentar toda a ira divina no seu lugar, para que hoje você e eu pudéssemos experimentar todo o amor de Deus sobre as nossas vidas, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito, porque estamos voltando para casa, estamos voltando para a presença do nosso Deus. Obrigado, pessoal do Facebook, o Marco, Romildo, Diana, conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês e que ao meditar no sofrimento de Jesus, isso só faça aumentar a nossa gratidão por Ele ter feito isso, né? Por Ele ter tomado essa decisão tão difícil e pela alegria que lhe estava proposta de ver você e eu na presença dEle hoje. Ele suportou ali o Getsemane e suportou a cruz. Ok? Deus te abençoe. Ok? Erga a tua voz e dê um glória a Deus porque você é salvo. E estende a tua mão para salvar outros que querem e que precisam também conhecer o amor de Deus. Amém, Diana? Amém. Um beijo para todos. Semana que vem, se Deus quiser, quando se lembrarem de mim, orem por mim. E hoje à noite, quiser, estamos orando, tá? Só você mandar um recadinho no WhatsApp, te passo o endereço. Paz do Senhor. Tchau, queridas.